5h03, uma ótima tarde para você que sintoniza a rádio Band News FM em Salvador, 99,1. Estamos em mais uma sexta-feira com você, concluindo uma semana aqui no Frequência Baiana. Eu sou Patrícia Tosta, Felipe Costa, Renato Cordeiro, aqui também no estúdio da Band News. Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, ouvintes. E o domingo no TCA vai ser de dança, hein? Sertania, montada em 83, está de volta aos palcos, desta vez com estudantes da FUNSEB, participação da Orquestra Sinfônica da Bahia. A coreógrafa, uma paulistana que fez história aqui na Boa Terra, participou ativamente, inclusive, da oferta de curso de dança aqui em Salvador. Aqui em nosso estúdio a gente recebe Lia Robato. Bem-vinda ao Frequência Baiana. Muito obrigada, Renata. Obrigada a vocês. Lia, esse espetáculo foi montado em 83, né? Foi montado pela primeira vez. Se alguém que assistiu naquela época assistisse agora no domingo, identificasse assim alguma mudança, você diria que daria para exprimir nessas mudanças também alguma coisa da forma como você vê a dança hoje? Mudou alguma coisa na Lia Robato de lá para cá? O pessoal já tem visto, né? Porque eu apresentei ensaios gerais e pré-estreias no Espaço Xisto, em plataforma e na Escola Parque. E ex-dançarinos que dançaram essa coreografia estão me elogiando muito, dizendo que estão adorando essa nova versão. E o que tem de diferente é que são bailarinos diferentes. É um novo elenco, com nova mentalidade, nova dinâmica, novos corpos. E eu sempre trabalhei, desde as minhas primeiras coreografias, com participação colaborativa dos intérpretes. Considero eles intérpretes autores. Com isso, eu não ia deixar de dar espaço para que esses bailarinos de hoje, jovens, também contribuíssem com sua própria criatividade. Me perdoe interromper, essa maneira como você lida com essa possibilidade da criação dos próprios dançarinos, ela veio de você, veio de uma certa espontaneidade que você quis aproveitar ao longo da sua carreira, vendo o que eles eram capazes de fazer? De onde é que nasceu isso? Você foi a um ponto que todo mundo está me perguntando isso e eu me perguntando, porque a minha mestra e a escola que eu fiz aqui dentro da própria Bahia, dentro da universidade, não levava a isso. E eu fico me perguntando, por que eu tirei isso? Naquela época, as pessoas estranhavam e diziam maldosamente, a Lia não sabe coreografar, porque ela rouba dos bailarinos os movimentos. Mas não era isso, eu estava na época da ditadura, a gente lutava por uma democracia, e eu achava, a dança não é uma linguagem explícita para ficar falando contra a ditadura. Eu vou falar contra a ditadura no meu meio, no meu grupo, na minha área de ação. E nessa minha área eu quero dar espaço para todo mundo se manifestar. Lia, queria que você falasse um pouco da sua experiência, dos trabalhos que você desenvolve aqui em Salvador, entre eles o trabalho como diretora de dança no projeto Axé. Algumas pessoas defendem, né, que a arte, Lia, pode de alguma forma, eu ouço muito, por exemplo, esse discurso, a arte pode tirar as pessoas das drogas, pode tirar as pessoas das ruas, pode tirar, etc. Eu queria saber se você também tem esse pensamento. É por aí? Esse livro, por exemplo, evidencia? Ela não é tão... não deve ser tratada como um instrumento. A arte, qualquer linguagem, ela tem o potencial de transformar não só o indivíduo, como a sociedade. Vai ampliando o indivíduo, sua comunidade, seus parceiros, seu grupo, até chegar a uma sociedade. Porque só a arte toca na emoção. E sem emoção não há discurso político nenhum, não há discurso pedagógico, não há filosofia que faça a pessoa mudar a atitude. Você pode mudar o pensamento, mas não muda a sua maneira de ser. E a arte vai fundo, pela sensibilidade. Mas a arte sozinha não tira da droga. Até porque eu ficava pensando assim, sempre que eu ouvia esse discurso, eu pensava, gente, peraí, não de forma alguma querendo vincular uma coisa a outra, mas, por exemplo, uma pessoa que está, por exemplo, cometendo crimes, ela também pode gostar
de música, de teatro, de dança, por que não? O esquema, que as estratégias para você tirar uma pessoa do situação de risco social, ele é multidisciplinar. Você precisa de sociólogos, de médicos, se tiver dependência psicoativa, tem que ter psiquiatra na história, tem que ter pedagogos, mas também eles sozinhos, também falta alguma coisa. Falta o quê? A autorrealização do indivíduo. Seja quanto mais jovem, melhor, mais fácil. Mas se você toca a sensibilidade dele, você toca a emoção dele através da arte, você sensibiliza e leva ele a compreender as diferenças, alteridades, e isso leva a uma solidariedade, enfim. Mas é o conjunto de ações que pode tirar a pessoa desse risco. Agora, Lia, a gente tem aqui em Salvador um tipo de dança que chega a essas massas mais populares, que são as dançarinas de pagode. A gente vê um movimento bem forte já vindo desde a década de 90. Vocês conseguem dialogar com esse movimento? Vocês que lidam com crianças, por exemplo, no Projeto Axé, que são pessoas que estão sempre expostas a esse tipo de movimento cultural, né? Que é essa dança mais voltada mesmo para o popular. O Axé tem por lema considerar o educando como sujeito de conhecimento, ou seja, leva a sério o que o menino traz, a sua cultura. Se ele gosta do pagode, a gente não vai replicar aquilo que ele faz melhor até do que os professores de dança. Mas já faz em casa, já faz. Mas a gente não desqualifica esse conhecimento. A gente transforma esse conhecimento a partir do que ele traz. Tem os que têm conhecimento de danças de orixás, vindo de candomblé, tem do pagode, tem do rap, hip hop, eles dançam lindo, e tem da capoeira. Então, a gente tenta pegar esse como um elemento básico, uma semente, e daí a gente vai transformando, recriando, mostrando outras perspectivas, e funciona. E depois eu preciso falar de uns grupos maravilhosos que estão surgindo de valsa. Mas a gente vai falar sobre isso ainda assim. Mas antes eu queria te perguntar um pouquinho mais sobre esse espetáculo de domingo. Do que afinal trata a Sertania, Lida? Sertania é uma forma de simbolizar o universo imaginário do homem do sertão, da cultura da pecuária e todos os mitos que giram em torno disso. É baseado num cordel do século XIX maravilhoso que fala sobre o boi misterioso. E esse boi misterioso, para mim, eu interpretei como uma metáfora do desejo do vaqueiro de pegar esse boi misterioso que ninguém consegue pegar, que é freudiano, né? É o desejo de alcançar a falta. Então, a seca ainda está, infelizmente, flagelando grande parte da Bahia. Então, a falta de infraestrutura social para enfrentar essa seca, eu acho que assim, a luta para isso é um símbolo, para mim, metáfora, mas a dança não é explícita e não pretende deixa que cada espectador interprete a sua maneira. E eu trago muitos elementos de manifestações culturais da região do Agreste. Lia, dentro da dança, de dança moderna, de dança contemporânea, é comum às vezes ouvir de uma pessoa que é público pela primeira vez, algum comentário do tipo, mas eu não entendi. Como a compreensão, como é que você acha que a compreensão daquilo que é dado é importante para que a pessoa possa dizer se gostou ou se não gostou? Falta talvez repertório, falta uma comunicação melhor na hora de se montar o espetáculo? Onde é que se destrincha isso? Renato, você faz as perguntas típicas de um arte educador, eu gosto disso. Por que o público estranha? Porque o público, ele acha que tem que entender.
Ele quer traduzir o que ele viu e ele quer traduzir o que o coreógrafo teria dito. E não é por aí. Ele tem que só se abrir, deixar sua sensibilidade fluir, e o que bater, bater. O que não bater, não se preocupe. É só as sensações e as emoções. Agora, o repertório que ele traz, que cada um traz, que não é igual ao outro, é que vai determinar a interpretação dele, do conteúdo. Então a pessoa pode considerar legítima tudo que sentir. Tudo. E o coreógrafo tem que ter a humildade de saber que, se ele quiser ser explícito, ele vai fazer teatro. Então, a dança lida com imagens simbólicas subjetivas. E subjetivamente vai ser interpretado. Li uma coisa que também nos chama a atenção quando a gente fala em dança, é a forma como a gente pode se aproximar dela com alguma propriedade, mesmo fora de um ambiente, vamos dizer assim, de estudo, talvez. Na segunda-feira a gente conversou com um compositor baiano, o Jocafe, ele estava aqui no estúdio, e entre uma conversa e outra, ele defendeu uma conhecida banda de pagode da Bahia e também a dançarina mais importante que esse grupo já teve. Vamos ouvir um pouquinho o que foi que ele disse a respeito. Festejado, inclusive, por uma das maiores portas-bandeiras que o Brasil já teve, que era da Portela, que disse o seguinte: pra mim, a melhor passista, a melhor sambista do país é Carla Pérez. Mas por que você acha que a Carla Pérez, pô, essa mulher não é sambista? Ela fica cantando aquele negócio do tchan, mas aquilo ali é samba também. E o que o tchan fazia? O tchan fazia não outra coisa mais do que o samba duro, que deu origem ao samba, que hoje a gente ouve, na verdade, né? Tanto é que Vilma, quando viu, disse assim: olha, pra mim, ninguém dança samba melhor do que essa Carla Pérez. Carla Pérez é o cão chupando manga. E ela é mesmo. Bom, esse foi o Jocafe, da dupla Toninho Carlos e Jocafe, que esteve aqui na segunda-feira e fez essa defesa, a Carla Pérez, citando aí um comentário que teria partido da Vilma, uma passista consagrada. Lia, você percebe assim algum tipo de dificuldade, de estranhamento, de tensão entre dançarinos, bailarinos, profissionais de dança que estão em espaços, digamos, consagrados, e outros que estão em espaços que não são consagrados, espaços populares? Como é que você vê isso? Olha, sempre vai haver essa questão entre arte erudita e arte popular. Assim como vai haver entre a arte tradicional e a arte de vanguarda contemporânea. A gente tem que considerar aonde ela é produzida e qual é a formação dos seus bailarinos. Então, não é ingenuidade dizer que não há diferença. Há, sim, há diferença na formação. Então, o povo dança porque aprendeu da mãe, da avó, da tia, da bisavó. Isso é tradição. Só que o povo na Bahia é muito incrível. Eu adoro a Bahia por isso, porque é novidadeiro. A Bahia consegue conciliar, não sei por que milagre, a tradição com a novidade. Então, Carla Pérez, que a gente acabou de ouvir essa discussão. Carla Pérez simbolizou na época que ela estourou exatamente a tradição com a novidade. Se ela tivesse vestida como uma baiana que dança samba de roda de cachoeira, com 7 saias, com torso na cabeça, com bata, e não fosse filmada de baixo para cima, quase intrauterino que são as filmagens, ela, sem os shortinhos, sem tudo isso, ela tem os movimentos da tradição do samba de roda, que já foi considerado originalmente no século XIX, chamavam os lundus de danças, não se falava erótica, mas eram depreciativas. Eram escandalosas, enfim, com apelo sexual. Isso a gente herdou do africano, nós temos essa tradição. Então, a Bahia, ela pega essa tradição e transforma na mídia, numa manifestação de massa. Quer dizer, em várias outras situações também. Mas a dança, que eu chamo de erudita, é aquela que o bailarino faz sua formação durante 8 anos, no mínimo 8 anos para ser um bailarino, para subir no palco.
E isso ele tem aulas de balé, aulas de teoria, aulas de história da dança, enfim, muita preparação. Claro que é uma diferença daquele que samba na rua. Agora, vá ver um estrangeiro dançar um samba, não dança, Não então sabe. isso tem que aprender com o tempo. Lia, eu queria que você falasse ainda nessa questão da vanguarda que você citou aí agora nessa resposta, dessa sua ousadia também de trazer aqui para o contexto, para o cenário da dança baiana, essa performance que você mistura outras artes, a música, não só como pretexto, mas também fazendo parte da cena e também interpretação. Patrícia, eu tive uma formação familiar na minha casa de vanguarda. Meu pai era um poeta concreto de vanguarda. Minha mãe, professora de artes plásticas e pintura, também numa linha contemporânea. Então, eu mergulhei a minha infância nesse ambiente de busca de novas linguagens, busca de uma autoexpressão original, tal. Hoje, a originalidade já não conta, já não é um valor, mas foi nos anos 50, 60. E a gente tinha a necessidade de quebrar. Eu sou da geração que viveu os anos 60, da quebra do comportamento hippie, da revolução política. Então, na linguagem também a gente queria quebrar. Então, a gente queria buscar coisas que não se fazia, inusitadas. E, para isso, eu trabalhei muito com música contemporânea daqui da Universidade de Edgar Santos, as escolas de música, de teatro e de dança. Sempre tão lembrada, tão festejada, tão celebrada a Universidade Federal da Bahia, do período em que as artes foram extremamente valorizadas. Lia Robato, coreógrafa, ela que está à frente aí da concepção de Sertania, que está de volta aos palcos baianos no domingo no TCA. Você vai poder conferir essa nova versão do espetáculo. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana, Lia. Eu que agradeço a vocês, adorei ter esse papo aqui.